Bom dia, queridos. Mais uma vez aqui para meditarmos numa palavra e eu espero que seja um bênção também na vida de vocês, assim como é na minha vida. E a cada dia nós devemos buscar a força, a convicção de praticarmos esta palavra, de repensarmos a nossa vida, né? E fazermos a decisão certa, a escolha certa daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Eu estou aqui meditando no livro de Efésios, e lá no capítulo 4, no versículo 17, diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Não é uma palavra tão longe, né, dos nossos dias hoje. Como os corações estão endurecidos, né? Os nossos corações, eles endurecem quando nós estamos longe do Senhor. Porque esse é o trabalho das trevas, engessar os nossos sentimentos, fazer com que nós estejamos cegos àquilo que é a vontade de Deus e que nós estejamos muito longe mesmo daquilo que é o modelo de Cristo. As trevas fazem com que as pessoas, né, o mundo, vejam as palavras do Senhor, a vida de Cristo, que é o nosso modelo, como se fosse loucura, porque eles não entendem, e realmente aquilo que eles não entendem é loucura para eles. É muito difícil, né, quando você vê uma palavra mandando amar os seus inimigos. As trevas, elas mandam exatamente fazer o contrário, né, que é aniquilar o inimigo e ficar livre dele. E aqui nessa palavra fala exatamente dessa inutilidade dos nossos pensamentos. O que nós fazíamos com isso? Nós precisamos entender o que é que nós pensamos. Nós precisamos de entender a coerência deles, o que eles causam nas pessoas. As palavras não podem simplesmente sair da nossa boca sem que a gente esteja consciente do que ela vai produzir no outro. Qual é a intenção que eu quero produzir no outro? Né? Nós não podemos sair por aí vomitando as palavras, simplesmente para nós ficarmos bem por uma situação que a gente nem sabe se estamos certos ou errados. Qual é a nossa justiça, na verdade? O que na verdade nos incomoda quando nós reagimos tão prontamente às pessoas? Reagimos a quê? Por quê? Em detrimento de quê? Nós precisamos entender, então, o que tem dentro de nós e se isso condiz com a verdade. Um coração engessado, ele simplesmente não vai discernir. Não vai discernir entre trevas e luz. Não vai discernir entre o que é de Deus ou do diabo. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas por que falar tanto em diabo, ou por que ficar trazendo tudo, né, para uma religiosidade? Mas quem nós somos? Como separar um ser, né, que é formado de corpo, alma e espírito? Não é que nós vamos fazer que tudo tirar a nossa culpa, vamos dizer assim. Não. Não é tirar a nossa culpa diante dos atos, dos fatos que nós estamos fazendo ou provocando. Não é isso. Mas nós precisamos de entender que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos uma referência espiritual, que é o nosso Pai Celeste. E nós precisamos observar o que anda nessa esfera. Não ficarmos simplesmente como seres carnais, simplesmente pensando fisicamente e dando vazão a tudo isso, e tudo justifica,
e tudo é muito bom, e tudo é plenitude para se fazer, né, em relação aos desejos, sabe, de satisfação aos desejos. Nós precisamos de entender que há outros níveis, outras esferas, que nós não somos apenas corpo, que nós temos uma alma, que nós temos um espírito, que nós somos um espírito. E se nós distanciarmos daquilo que nós somos como espírito, nada vai nos satisfazer. Nada vai nos satisfazer. Nada vai nos preencher. E com certeza a solidão é uma companheira constante para aquele que ignora o seu espírito. Porque nós somos espírito, soprados pelo Senhor. Falando mais aqui, repetindo aqui, né? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. O endurecimento do coração, o engessamento, produz, né, essa ignorância. Não tem como a pessoa estar aberta a aprender do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor, Ele deixou o Espírito Santo em nós para que nós pudéssemos entender das questões espirituais, entender de quem nós somos. Mas não há como entendermos se endurecermos o nosso coração, ficarmos engessados nesse entendimento. Tendo perdido, versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui não está falando somente de coisas, vamos dizer, sexuais. Aqui está falando de toda forma de impureza. Todas as formas de impureza, né? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E quem quer ouvir falar de Jesus? Quem está preocupado em se aproximar de Jesus e saber qual foi o ensinamento dele? O que ele nos ensinou, né? O que Jesus nos ensinou? Nós precisamos apropriar das verdades de Cristo através de Jesus, né? Jesus, ele veio, viveu uma vida plena para que nós também pudéssemos alcançar esta vida plena e assim chegarmos à estatura dele, no conhecimento de quem nós somos também, sabendo quem ele é, para que nós possamos viver uma vida abundante, porque só se despreende de uma vida de preocupação, só se despreende de uma vida, né, de miséria, da própria miséria humana, aquele que tem a convicção de quem ele é em Cristo Jesus, que não aceita as mentiras de Satanás, que não aceita uma inverdade a respeito da nossa identidade. Mas quem está disposto a despir-se do velho homem, assim como diz a palavra que nós devemos despir-nos do velho homem? Aqui no versículo 29 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e a falar a verdade ao seu próximo. Tem coisas na palavra que nem cabe a palavra nossa. A palavra já fala tão forte por si. Não precisamos acusar ninguém, porque nós não estamos aqui para isso. Mas é para olharmos dentro de nós mesmos. Para olhar dentro de nós mesmos, para sabermos como é que nós estamos. Estamos sendo verdadeiros com o nosso próximo ou não? Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Às vezes, quando nós lidamos em termos de comunidade, conseguimos entender o que é um corpo. Estamos mais próximos de entender isso. Mas muitas vezes vivemos isolados, ilhados, como se não fizéssemos parte de um mesmo corpo. Como se aquilo que acontecesse ao nosso irmão não dissesse respeito nenhum a nós. Como que qualquer necessidade dele
seja em qualquer área, não dissesse respeito a nós. Mas essa não é a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é muito mais profunda. Eu estou ainda me atendo em algumas questões, mas eu gostaria que vocês lessem lá depois, né, a respeito dessa palavra. Aqui vai falar: quem mente não mente mais, quem peca, né, para dizer que não peque mais. Quem está irado, que também não venha pecar. Então, quer dizer, há uma diferença também entre estar irado e pecar. Nós sabemos que o sentimento de ira, ele pode surgir porque nós somos contrariados em alguma coisa, mas o pecar é fazermos aquilo que a nossa carne quer para se vingar, para dar o troco da forma como está no momento o nosso entendimento, a nossa justiça, a nossa pequenez em nossa justiça. Por isso, sim, o conhecimento de Deus é loucura para os homens. Porque é nesse momento, é nesse contexto que o Senhor manda sermos generosos. Se alguém está fazendo alguma coisa comigo, a minha forma de ensinar essa pessoa é sendo generosa com ela. É amando esta pessoa. É vivendo uma vida digna como modelo em Cristo Jesus, para que essa pessoa possa ver em mim a filha de Deus. E a palavra diz que também que nenhuma palavra torpe, lá no versículo 29 de Efésios, no capítulo 4, diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Qual é a palavra que está saindo da minha boca? Será que as palavras que estão saindo da minha boca, elas estão saindo para edificar os outros? Ou estão saindo para mostrar o quanto nós somos inteligentes? Ou para mostrar o quanto nós sabemos, o quanto nós conhecemos? Qual é a palavra que está saindo? Ou é aquela que vem simplesmente para apunhalar o outro? Para denigrir o outro, para mostrar para o outro o quanto ele é mesquinho, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo? Não, seja em qualquer questão. Seja em qualquer sentido, se não for para edificar, esta palavra é uma palavra inútil. A única palavra que deveria sair da nossa boca é aquela que vem para edificar o outro. Edificar. Nós precisamos entender que, como os filhos de Deus, somos luz. Nós devemos iluminar e não sair aí entristecendo os corações, difamando vidas, provocando situações, mas amando, exalando o bom perfume de Cristo, porque nós sabemos que tudo aquilo que vem das trevas, ela tem um cheiro mau. O pecado cheira mal. O pecado cheira mal. O pecado é aversivo, e nós podemos imaginar isso diante de Deus. Quando o nosso pecado chega diante de Deus, como isso é aversivo a Deus. Mas a misericórdia de Jesus, ali naquela cruz, nos redimiu também, para que isso se transformasse no bom perfume de Cristo, e que nós sejamos esse perfume de Cristo, iluminando, amando, compadecendo. O que é o compadecimento? O que é o amor? É muito além daquilo que nós possamos entender. É muito além daquilo que nós estamos nos doando ao outro. Às vezes até o nosso silêncio, ao invés de ser um ato de amor, de justiça, ele está sendo um ato condenatório. Os olhares condenatórios, os atos condenatórios. É preciso que o Espírito Santo nos ajude a nos despir de tudo isso que nós carregamos, para que nós possamos ser imitadores de Deus, assim como está escrito lá no capítulo 5, no versículo 1 de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É isso que nós devemos ser. É isso que eu quero ser.
cada dia eu persigo essa verdade. A cada dia eu me esforço nessa verdade. A cada dia, quando a situação é muito difícil e minha alma quer de qualquer forma sair vomitando por aí, apenas para esvaziar-se, para satisfazer-se, eu busco o silêncio necessário em Deus para me conter a ira, para não pecar. Porque uma coisa é irar, outra coisa é pecar, eu pegar essa ira e fazer tudo aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Para dar o troco, vamos dizer assim. Mas não, nesse silêncio com Cristo, nessa profundidade em Deus, eu vou repensar os meus atos, os meus pensamentos, as minhas emoções, e checando se elas estão exatamente imitando a Deus. A verdade de Deus, ela não pode incomodar. E se ela incomoda, precisamos saber se o incômodo dentro de nós é trevas. Se não for, então que nós possamos orar pelos outros e orar por nós mesmos. Que o mundo seja cheio da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo, do amor de Cristo. Vamos semear o amor, vamos iluminar, vamos olhar dentro de nós. Vamos nos comportar como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Estamos juntos nesta caminhada. Vamos espalhar este bom perfume de Cristo. Um beijo. Com Deus.